Gostaria também de registrar aqui, representando o vereador Carlos Leite, do PT de Sorocaba, está presente na sessão. Os participantes também da Escola SESI, sejam muito bem-vindos a esta casa. Em nome do professor Anderson, Regina, André e alunos. Eu consulto os senhores vereadores, pediria que tivesse um minuto de atenção, que o vereador Gessé poderia, no caso, estar utilizando a tribuna pelo tempo máximo de 10 minutos, vereadora? Porque ele vai estar fazendo alguma explanação dessa frente para o ambiente. Então eu convido o vereador Gessé Loures, do PV de Sorocaba, que faça o uso da tribuna pelo tempo máximo de 10 minutos, vereador. Equipe, né? Obrigado. Senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência da oportunidade de usar essa tribuna, na sua pessoa e do Rodrigo, cumprimento todos os vereadores, Margarida do Partido Verde também, na pessoa da vereadora Áurea, saudar todas as mulheres aqui presentes, e é importante ter a mulher sim no Poder Legislativo, né? Primeiro quero dizer, senhor presidente, que vocês, para usar esse espaço, para usar essa tribuna, vocês passaram pelo crivo da população, vocês participaram, tem uma folha corrida, e com legitimidade usa essa tribuna, ou não é? Verdade ou não? E hoje, Vossa Excelência e demais vereadores, permite que o vereador Saulo entre no plenário e permite que esse vereador use a tribuna. Então é uma grande honra estar usando essa tribuna. Respeito com essa casa, respeito com essa plateia, de estar dando atenção a esse vereador, que compõe uma comissão, que é o Gessé Loures, o vereador Saulo e o vereador Carlos Leite, uma comissão de vereadores de Sorocaba, que está percorrendo várias cidades da região, com o objetivo de instituir a Frente Parlamentar Ambiental Regional. Porque nós entendemos, principalmente agora que nós estamos iniciando o mandato, que a questão ambiental, ela está no centro das discussões das políticas públicas. Nós não conseguimos imaginar um rio saudável se nós não tivermos saneamento básico. Nós não conseguimos ter uma cidade com qualidade de vida se nós não tivermos um planejamento urbano. Nós não conseguimos imaginar uma cidade com crescimento econômico, uma cidade com crescimento sustentável, se não estiver linkado com as questões ambientais. É de reconhecer, e os senhores sabem muito bem, que as cidades cresceram muito rápido. E esse crescimento rápido, de uma maneira desordenada, sem o planejamento urbano, vem reproduzindo as injustiças e a desigualdade. E quando você reproduz as injustiças e as desigualdades, você potencializa a violência e você potencializa a pobreza. Portanto, senhor presidente, nós entendemos que nós estamos, repito, iniciando mais um mandato, né? O cidadão, a população, o nosso eleitor, ele está exigindo mais dos seus vereadores e está exigindo mais dos prefeitos. Ele quer que as discussões sejam mais amplas das políticas socioambientais. O cidadão, o eleitor, o nosso patrão, ele quer se sentir-se acolhido pela sua cidade. Esse desafio é, sim, dos prefeitos que tomaram posse agora, e esse desafio é, sim, dos vereadores. E a Frente Parlamentar Ambiental, que será instituída, está programado para ser instituída no dia 10 de junho, às 9 horas, na Câmara Municipal, ela quer ser um instrumento para participar desse desafio. E através do lançamento da frente, nós teremos um mecanismo de estar discutindo vários temas, como o desenvolvimento sustentável,
como a vocação de cada cidade, como a geração de emprego, e temas que a sociedade exige de nós hoje, como o Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos, e aí fora. Não quero esticar os temas, são vários os temas, e a frente quer contribuir com isso. Quem irá participar da frente parlamentar ambiental? Os vereadores, que é o componente político. E é preciso ter o componente técnico, que será composto por um corpo de professores e doutores das universidades. Senhor presidente, hoje é de reconhecimento de todos, que nós reconhecemos que nós, vereadores, somos os para-choques da população. É a população que está ali dia a dia na nossa porta. É nós que entendemos quando a população chega, nós que estamos ali ouvindo a falta de uma sinalização, um bico de luz, um bonde de ônibus. É o dia a dia do vereador. Mas a população, o nosso patrão, está exigindo mais. E é uma provocação construtiva, é uma provocação da cidadania. O vereador tem que pensar o que ele quer na sua cidade daqui 5, 10, 15 anos. Não pode mais nós termos, e isso a sociedade está entendendo, o comodismo. Portanto, nós queremos aproveitar, extrair as experiências e a vontade de cada vereador. Eu acredito, senhor presidente, que aqui nessa casa, quantas matérias tem de positivo que poderão servir em outras câmaras municipais? Tem. Então nós temos que também aproveitar o lançamento dessa frente para criar um intercâmbio entre os outros vereadores. E eu saio de Sorocaba como o vereador Saulo e o vereador Carlos Leite, que está sendo representado pelo Mel. Eu saio dizer que nós precisamos de vocês em Sorocaba. Nós precisamos. Então, portanto, senhor presidente, eu estou muito otimista. Uma que eu tenho minha paixão por política. E a outra, nós já percorremos mais de 40 câmaras municipais. Todas muito bem recebidas. Porque é um entendimento de que nós precisamos se dar a mão. Vejamos. Nós queremos saber, depois da frente, o que é que, em comum, a Secretaria do Meio Ambiente tem enviado em termos de cooperações técnicas para os municípios da nossa região, tem enviado de recursos para a nossa região, o que é que o Ministério do Meio Ambiente tem enviado de cooperação técnica, o que é que o Ministério do Meio Ambiente tem enviado de repasses de recursos financeiros. Me parece que é vergonhoso, senhor presidente, às vezes os municípios, para ter uma ambulância, tem que pedir, pelo amor de Deus, para tal secretário aqui, tal secretário ali, mandar para a nossa cidade. Nós parece que estamos fazendo um grande favor para a nossa cidade. Não. A liturgia do nosso cargo exige de ter respeito. As cidades, as câmaras municipais, têm autoridade e têm legitimidade para dizer para um secretário, para dizer para um governador, que nós precisamos, que é nosso. Não é favor nenhum que estão fazendo. Às vezes entrega uma ambulância para o município, só os festejos saem mais caro que a ambulância. Ou os panfletos lá do secretário, mandei uma ambulância para. A autoridade somos nós, porque a população está exigente. Ela está exercendo o papel dela. De modo, eu quero aqui encerrar, senhor presidente, porque nós estamos indo também na outra cidade agora. Primeiro, agradecer essa gentileza do senhor e os demais vereadores e a plateia que dá essa honrada atenção. E dessa oportunidade nós estamos usando esse sagrado espaço do Poder Legislativo. E que no dia 10 de junho, vocês estejam lá participando num grande evento do lançamento da frente. Agora, nós temos que se unir para nós trocarmos as experiências. Isso será uma oportunidade. Eu vou entregar um convite, peço licença a Vossa Excelência, entregar um convite para o senhor e depois pedir licença, que foi feito um convite individual para cada vereador que está com o Reinaldo, né? Então, eu encerro a minha manifestação dizendo que o gabinete do vereador Gessé Loures, isso que vos fala, está à sua disposição, gabinete 15, Canoense, do vereador Saulo do Alfo Artes, também o gabinete dele está à disposição, o gabinete do vereador Carlos Leite
representado aqui pelo assessor Mel, está à disposição, e dizer que nós contamos com vocês no dia 10 de junho lá em Sorocaba. Peço licença ao presidente para mandar um abraço ao nosso deputado estadual, doutor Ulisses, que nós sabemos que tem uma folha corrida aqui na cidade. E cá entre nós, essa frente é uma frente suprapartidária. Nós temos que avançar e dizer que quando as matérias são de interesse para a coletividade, para a população, tem que parar de dizer que é porque é do partido A, do partido B. Nós temos que pensarmos que no mundo moderno hoje exige um conceito de interesse maior que da população. E esse nosso novo olhar dos legisladores que faz com que uma cidade cresça, que faz com que uma região cresça. Senhor presidente, o que me resta é agradecer a atenção da Vossa Excelência, a atenção dos vereadores, das vereadoras que deram atenção a este vereador e principalmente, de uma maneira respeitosa, essa plateia que está nos ouvindo, que também nós estamos à disposição e a certeza que sai daqui com carinho e da acolhida que nós tivemos por essa casa. Peço licença para entregar para o senhor. Meu boa noite a todos os senhores, viu? E permitam eu cumprimentar todos vocês aí, tá? Designo os senhores vereadores para compor a comissão que analisará a proposição de honraria. Vereador Preto, bairro de Cima, vereador Eliel Ferreira e vereador Laércio Lopes. Encaminho o projeto de lei às comissões competentes para examinar os pareceres e as demais proposituras. A Secretaria Administrativa para as providências de costume. Estamos em regime de tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para ter mais 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Áurea Aparecida Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. E eu até subi nessa tribuna, senhor presidente, porque nós ouvimos atentamente as colocações dos meus amigos de partido, PV, eu sou do PV. E... Só uma parte, vereador. Pois só para justificar que os vereadores fizeram, o Gessé fez uso da palavra e logo em seguida se retirou, porque ele tem agendado mais uma reunião em Itararé. Então, fica colocado aqui. Então, é importante as pessoas estarem se preocupando com o meio ambiente. E quando se fala em meio ambiente, nós temos que trabalhar firme aqui na cidade de Itapeva quanto às lixeiras, que falar em meio ambiente, se nós não temos nenhuma lixeira para colocar o lixo pela cidade, fica difícil. Então, eu quero, viu, Rodrigo, trabalhar em cima disso. Colocação de lixeira por toda a cidade. Não tem como explicar para os nossos alunos que estão fazendo formação agora que Itapeva não tem lixeira. Tem que ter. Até eu ia aproveitar a oportunidade, porque os vereadores de Sorocaba, eles têm um exemplo muito forte disso, quem conhece Sorocaba, que é as colocações de containers. Né? E está na hora da gente dar um basta nesses lixos espalhados pela cidade. Em toda a parte, é na área central, é nas praças, é nas vilas, em tudo quanto é canto, a gente encontra amontoado de lixos, mais lixo e mais lixo. Tem que parar com isso. Então, enquanto vereador do PV, eu estive conversando já com os colegas vereadores aqui. O Margarito tem um grande projeto sobre reciclagem do lixo, e nós temos que botar em pauta isso aí, Margarito. Temos que correr contra o tempo quanto a isso. Uma parte, vereadora. Pois não. Anteontem eu tive uma reunião com o presidente da Aquamarem. Acho que está na hora também de nós, vereadores, nos unirmos para dar um apoio. A Aquamarem tem algumas pendências, mas acho que através do intermédio nosso, junto à prefeitura, a gente pode reativar o serviço. A coleta deles era em torno de 80 toneladas mês. Hoje está em 20 toneladas. Não tem nenhum apoio. Acho que está na hora da gente se movimentar também para isso. Obrigado. Precisamos ver se a prefeitura está fazendo, inclusive, o repasse, né? E tem um repasse, não tem mais. Então, nós temos que correr atrás do prefeito para que faça um convênio com a entidade para fins de repasse, porque ninguém sobrevive sem repasse. Muito fácil, né? Trabalhar sem condições financeiras. Mas eu venho aqui mais para fazer uma homenagem muito oportuna
para os nossos coletores e garis, né? Hoje, dia 16 de maio, é o dia dos garis. Então, e aqui está representante dos coletores. Em seu nome, eu quero que você passe a mensagem da vereadora Aura, em nome de todos os colegas vereadores, o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês exercem na Prefeitura Municipal. Inclusive, vocês são exemplos que nós devemos seguir, porque trabalham, né, muito, o trabalho é muito forte que vocês fazem, reciclando aí, coletando aquilo que podem, né, correndo atrás dos caminhões. Não é fácil hoje ser coletor. Então, eu gostaria que o nosso público aqui também, nós fizesse uma homenagem a eles e para as garis, que é o dia deles, fazendo uma salva de palmas para eles. Eu estou trabalhando porque eu tenho um projeto de lei e hoje eu conversei com o prefeito Roberto Comeron, viu? Inclusive porque hoje é o dia das garis, e nós tivemos reuniões com as garis, no sentido da prefeitura está fazendo um loteamento popular, beneficiando os funcionários públicos, os funcionários que têm menos poder aquisitivo, porque se falarmos que vamos dar aumento para todo mundo, é uma enganação só. Todo mundo sabe, participamos de várias reuniões juntos, então não tem como dar aumento para todo mundo, um aumento que contente todas as pessoas, né? E que supra as necessidades, as perdas salariais que os funcionários públicos estão tendo. Então, a minha ideia é uma ideia muito boa, que a Prefeitura faça o loteamento popular, um loteamento exclusivo para funcionários públicos, facilitando, certo? O loteamento para essas pessoas. Comece, nós temos 4 anos de governo, comece no segundo ano, que é um orçamento novo, atendendo X número de pessoas, funcionários públicos. No próximo, mais X, até chegar aos 4 anos. Eu acho que nós estamos devendo isso para os funcionários públicos. E eu gostaria de contar com todos os colegas vereadores aqui para trabalhar em cima disso. De criarmos aqui no município o loteamento para os funcionários públicos. Porque nós temos funcionários públicos que ganham salário mínimo e que não tem casa para morar. Nada mais justo que o município facilite a colocação dessas pessoas. Nós temos terreno, doutor Pedro. A fazenda Pilão d'Água, só falta resolver o problema da escritura, que parece-me que está no fórum, é toda do município. Então, nós vamos trabalhar, viu, Marma? Temos que trabalhar em cima disso. Né? Existe uma cidade, eu estou buscando informações com os colegas vereadores, inclusive vereadores do próprio Partido Verde, PV, como foi implantado em outras cidades esse planejamento e esse loteamento para funcionários públicos. Vamos ajudá-los. Não vou aqui dizer que vai ser fácil, porque nós temos que convencer muitas pessoas. Mas eu vou estar trabalhando em cima disso. Então, leve essa mensagem para os demais colegas, para as meninas que também estão trabalhando. Quero cobrar aqui os uniformes das garis, que ainda não chegou. Né? As vassouras foram compradas, muito bem, porque não tem como limpar a rua sem vassoura. Então, nós estamos cobrando aqui os uniformes das meninas. Hoje eu conversei com algumas e ainda não foi adquirido, não chegou. Se compraram, não veio ainda, não está na mão das meninas que fazem a varredura das ruas. Então, essas minhas colocações e estou à disposição também das pessoas no escritório, em frente ao Correio Central. Muito obrigada. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, da imprensa, nossos amigos aqui presentes que vieram prestigiar a sessão. Quero falar, senhor presidente, sobre um assunto que, para mim, tornou muito preocupante. A vereadora falou sobre limpeza e quero falar sobre banheiro público. Como todos sabem, hoje nós temos uma praça central da cidade, com grande movimento, estabelecimentos bancários, comerciais, que não tem nenhum banheiro público. Isso tem causado transtorno, principalmente para o nosso povo da zona rural. No início aqui eu já entrei com um pedido
indicando a necessidade de um banheiro público na Praça Anchieta, movimentação, povo. Então, eu reiterei esse pedido, e a semana passada eu me reuni, senhor presidente, com o secretário de Obras, o Júlio Zacarias. Então, chegamos a um consenso de que realmente há essa necessidade. Infelizmente, aconteceu algo que eu imaginei no início que poderia acontecer, muito lamentável. Um senhor do sítio veio até o banco receber sua aposentadoria e sentiu-se mal, dá para imaginar o que aconteceu, né? Procurou estabelecimentos, padarias, ninguém o socorreu. Acabou fazendo suas necessidades nas próprias casas. Lamentável, mas é um fato real. Então, teve que socorrer, procurar outros meios, ter que adquirir novas vestes, infelizmente, é um fato real que aconteceu. Então, eu peço apoio dos colegas aqui, para que seja agilizado essa construção desse banheiro na praça pública. Vereador, permita uma parte? Pois não? Vereador, doutor Pedro, o assunto do senhor é muito importante na nossa cidade, porque, o senhor pode ter uma ideia, de frente ao hospital, onde tem um acúmulo de gente também, bastante gente que passa diariamente ali, não tem um banheiro. E aquele banheiro que está naquela praça, que não foge a memória minha, faz mais de 2 anos que não sai daqueles tijolos ali. Cada dia aceita um tijolo. Então eu acho que o senhor está levantando um assunto muito importante, que é o banheiro público, e nós não temos na nossa cidade um banheiro. Ali também, o senhor vê o hospital. Quem chega no hospital, chega de manhã, para passar no médico, fica ali que horas e horas ali. Onde vai? Se na Santa Casa, se não for passar, não pode. No AME é a mesma coisa. Então, onde aquele povo que vem acompanhando vai passar o banheiro? Onde vai usar o banheiro, perdão? Fica essa questão. Vamos tentar também, o senhor pode contar com esse vereador, para nós tentar terminar aquele lá da Santa Casa, e também fazer um na praça. Obrigado, vereador. Com certeza. Obrigado pela participação. Quanto à Santa Casa, vereador Preto, eu já havia também incluído no meu primeiro pedido, mas aí eu tomei conhecimento que já estava em construção, pelo menos esse. Eu até conversa com o secretário, eu sugeri, ele também concordou, dá para se construir uma instalação moderna, inclusive beneficiar também idosos e crianças, através de um fraudário que pode ser construído na própria instalação. Chegamos num consenso que dá para fazer uma engenharia moderna, tendo sanitários ao público em geral e também um fraldário para crianças e, por que não, para os nossos idosos, que também hoje usam fralda, alguns. Então, foi aceita a minha ideia perante o secretário e agora esperamos, vamos cobrar que seja realmente executado. Então, por hoje era só. Obrigado pela atenção. Presidentes, vereadores, aqui, pessoal que faz a apresentação da sessão, a imprensa, os professores aqui do SESI, professor André, Regina, que farão uma explanação aqui, exercendo o direito da cidadania e aquilo que a Câmara Municipal já preconizou, que é a liberdade de expressão da população, da comunidade, que usa esse espaço para suas manifestações, críticas, sugestões, opiniões, cobranças, e é um espaço democrático aberto a todos aqueles que têm interesse em se manifestar. Devo tratar 2 assuntos, um deles tem ligação com relação ao meio ambiente, com relação ao verde, e o segundo assunto, novamente, com relação aos professores ADIs e o seu direito de receber a reposição do índice de perda salarial referente ao ano 2012, que é um percentual de 6%. Com relação ao verde e ao ambiente, aqui alguns comentários. Hoje na primeira página do site da Prefeitura Municipal de Itapeva, a comunicação de início de uma grande obra no município de Itapeva, com previsão para entregar no final do ano, com fotos ampliadas, caminhão de concreto, e eu, curiosamente, fui ver onde era. Na Mário Covas. Tirando a grama que foi colocada para dar mais filtração, para fazer com que o escoamento de água não chegue um volume tão grande no final do centro da cidade de Itapeva, uma obra concluída, uma calçada de 1,50 m para os pedestres, onde aqui o prefeito Comeirão anunciou que estaria inaugurando no final do ano uma pista de ciclismo. E nós fomos lá em loco averiguar,
simplesmente era uma ampliação de 40 centímetros no chão para ampliar a calçada de pedestre. Um dinheiro gasto no primeiro mandato de governo, sem planejamento, tirando a grama que foi colocada lá dos dois lados da calçada para evitar já trazer aí a impermeabilização de todo o solo de Itapeva, onde nós fomos averiguar, o pessoal do meio ambiente da prefeitura não a concorda, não foram ouvidos e não sabe do serviço. Eu falei, meu Deus. O secretário é urbanista, é arquiteto, como que pode? Precisamos pensar melhor. Agora, grande obra será inaugurada no final do ano. Vi, está no site, primeira página. Eu falei, nossa, que obra. Desfazendo uma outra, fazendo uma em cima, porque não tem planejamento, não está pensando o que fazer. Esse ano não é um ano de obras realmente, é de colocar as contas em dias, fazer a adequação orçamentária, financeira, planejar e nos 3 anos, se Deus quiser aí, trabalhar. Mas qualquer um pode passar na Mário Covas e vai ver amanhã lá, tirando a grama, bonita, verdinha, bacaninha, foi pago, tirando, removendo e colocando cimento em cima. Procurei o responsável pelo meio ambiente, não concordo, não dei o parecer, não fui ouvido e não concordamos. Falei, nossa, fazem parte da mesma secretaria e não tem interlocução por estar fazendo. A princípio eu achei que era a pista de ciclismo do Gé. O Gé anunciou no início do ano a pista de ciclismo. Falei, opa, está saindo a pista de ciclismo. Fui lá, não é. A pista de ciclismo é um segundo momento que irá ser feita do lado da pista, da calçada que está sendo ampliada. Então, nós precisamos chamar a atenção dos ambientalistas, do meio ambiente, de quem é responsável, da população para acompanhar esses maus serviços sendo iniciados no município de Itapeva, onde as limpezas das ruas dos bairros estão deixando a mercê, os lotes, as avenidas, as praças, e dinheiro está sendo colocado numa obra sem necessidade. Os coletores e garis necessitando de equipamentos, de material, de pessoal e não tem noção se fazer algo que não trará nenhum benefício à população de Itapeva. Nem aqueles que lá hoje fazem sua caminhada, fazem o seu dia a dia, o seu trajeto para a sua cidade. Ninguém perceberá a diferença. 30 centímetros de concreto numa calçada. Se eu estiver fazendo um falso juízo, que os vereadores façam o acompanhamento e vão fazer uma caminhada lá amanhã e ver o despejo que está sendo efetuado. Enquanto isso, o posto de saúde está lá, com ampliação paralisada e não dá continuidade. Vamos visitar. Não tem previsão, não tem concreto, não tem dinheiro para cimento. Lá na calçada tem. Tem inúmeros projetos ainda paralisados que têm a obrigatoriedade de dar continuidade. Então nós precisamos aqui chamar a atenção, sim, da administração nesse sentido, para que se faça um planejamento daquilo que vai executar no município de Itapeva. E agora, mais uma vez, chamar a atenção, instruir, orientar, dizer da responsabilidade com o servidor público, com o funcionalismo, com o orçamento público, as finanças do município de Itapeva, que é com relação, nós brigamos aqui em janeiro, para dar os 6,2% ao funcionalismo, direito constitucional, não se deu, o vereador Marmo está cobrando coisa que não é devida. Em fevereiro, Marmo está insistindo, e não é legal, não está na lei. Em março veio o projeto, foi pago retroativo aí ao funcionalismo. Alguém falou, a ADIs não tem direito. A ADI já recebeu salário, já aumentou pela lei federal em dezembro do ano 2012, já passou para R$ 1.580. Não tem nada a ver, direito constitucional, está na Constituição, não tem ganho salarial, não tem nada a ver com reposição de índice de perdas. Não interessa se o governo aumentou o piso ou deixou de aumentar. Resultado esse de mais ou menos em torno de 150 professores, já representado por um dos melhores advogados na área de jurídica, o vereador Paulo de la Rua, adentrando com ação civil no Ministério Público, para que a Justiça determine a administração municipal o pagamento da diferença de 6%. Que coisa! Precisa entrar na Justiça para pagar um direito que a Constituição, em seus artigos, já determinou que é obrigatoriedade do município efetuar o pagamento, para que o funcionalismo não tenha ao longo do tempo uma perda do seu salário. Então,
Então nós estamos aqui trazendo nossa movimentação, é no dia a dia com esses professores, servidores, que muitos nem sabem das ações políticas e jurídicas que estão sendo tomadas para garantir o seu direito, que é um direito constitucional. Não é um direito dado, é uma conquista. Leis não são direitos doados por ninguém. São conquistas da sociedade, conquista da comunidade, das várias funções dentro de uma administração pública municipal que se mobilizam, apresentam aos homens públicos, vereadores, deputados, senadores, e tem isso apregoado em lei, para que se faça justiça. Então nós estamos cobrando, mas principalmente alertando a administração para que faça uma reserva, vai guardar um dinheirinho lá, porque mesmo sendo uma ação de justiça, vai ter que pagar. E a hora que tiver que pagar, o montante já alertei em janeiro. Não se deve aumentar esse montante desse valor e depois o município não ter condições de arcar com as despesas. Então ele que faça a consulta da Constituição, vai lá, tem um técnico lá, o melhor secretário de planejamento de todos os tempos da Prefeitura Municipal de Itapeva, que foi destituído do cargo neste ano, seu José Maria, prestes a se aposentar, mas ama o que faz. Tio do Jânio Guari, acho que esse é tio, né? Um dos conhecedores, o meu professor em administração pública, em orçamento, em legislação, em tudo que norteia o serviço público municipal. Pergunta a ele fala, é direito, é obrigação, tem que pagar, está na Constituição, que é mais do que o Zé Maria falando, foi destituído, voltou para suas funções, mas é um homem que gosta da administração pública, está no seu cargo de origem e está ajudando a administração pública municipal. Então precisa ser ouvido para que as injustiças não se acometam e que as finanças públicas do município também não acabem ficando à mercê de qualquer eventualidade ao longo do ano 2013. Nós teremos aqui uma LDO, que está para aprovar, próximos 30 dias, e os vereadores poderão observar. Previsão do Fundeb para 2013, 64 milhões. Recálculo do Ministério da Educação. O município só receberá, para 2014, 58 milhões, 6 milhões a menos. O recálculo per capita por aluno em cada município, o município de Itapeva, do orçado previsto era 6 milhões a menos. Então nós temos que ter muito cuidado com o gerenciamento das contas públicas. Antes disso, a responsabilidade. Não é porque nós não fazemos parte de um grupo de administração que nós não vamos ajudar com nossos questionamentos, nossas sugestões, nossas críticas, mas principalmente com o nosso dever de fiscalizar. E honrar o meu apelido de encrenqueirinho, já adquirido no meu primeiro mandato, há 5 mandatos atrás, pelo então companheiro Edson Marta. Havia um encrenqueirinho questionar, reclamar, dizer que está errado, querer corrigir. Procuro estudar, procuro ler, procuro me inteirar para poder me manifestar, para ajudar a administração. Então, mais um alerta para a administração com relação aí aos 6% dos ADIs que farão jus, e eu tenho certeza que, na justiça ou não, eles ganharão, e aí o vereador Marmo terá razão. Muito obrigado. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Estou usando essa tribuna novamente essa noite para fazer 2 pedidos e um agradecimento. O primeiro pedido é que, se possivelmente, nosso secretário, ilustre secretário de Saúde, Luiz Tassinari, nos possibilitar de colocar uma cadeira de roda nos postos de saúde do nosso município. Esse vereador visitou todos os postos de saúde do município, como da zona rural, como aqui da cidade. As reivindicações são as mesmas, os pedidos são os mesmos, adequações, sensibilidade. Eu acho que é pedido que pode ser feito pelo nosso secretário, pode ser resolvido, pode ser melhorado ao nosso povo. Coisa simples que tem posto
que não tem luvas para as pessoas trabalharem, para os funcionários trabalharem. Mas isso acho que a gente vai poder melhorar com uma conversa, um pedido, visitando. Eu acho que todos esses vereadores aqui hoje já foram visitar todos os postos da cidade, da zona rural, aqui da cidade, conhece os problemas, conhece a dificuldade de cada um. Então, a gente já foi, visitou, e está aqui reivindicando simplesmente uma cadeira de roda para cada posto de saúde que não tem. Chegar um cadeirante que precisa de uma cadeira e não tiver, ou é carregado, ou espera no carro, ou fica adequado até o médico poder passar, ou vai provavelmente carregado. Eu reivindico essa cadeira de roda a todos os postos de saúde. Também irei fazer um relatório e encaminhar ao prefeito e ao secretário da minha visita aos postos de saúde, onde verifiquei os problemas, os pequenos problemas que ali tem. Mas pode se adequar, vai se adequar, se Deus quiser, primeiramente. Vamos melhorar isso, que o povo precisa de uma saúde boa, precisa de um atendimento bom, como saiu no jornal de semana passada, o corajoso. Fiquei até curioso, né, para ler o texto. Vereador Preto, o corajoso. Por que corajoso? Porque eu falei que tem funcionário que faz concurso público e passa, pode massacrar o coitado da pessoa humilde que chega naquele atendimento? Não. Sim, tem funcionários bons também. Tem funcionários que atendem, sabendo o salário que ganha. Atende, humildade, sabendo o concurso que fez, o cargo que fez. Mas também tem pessoas que não atendem as pessoas. Por quê? Só porque não pode ser mandado embora, porque está no concurso público há mais de anos. Isso eu acho que não temos que pensar bem e refletir o que a gente está fazendo. Aquelas pessoas que poderiam ser nossos parentes, como eu já passei, como eu já vi. Essa visita, vereador Marmo, eu cheguei num posto de saúde, onde vai estar no meu relatório, onde a funcionária falou, viu, aqui está tudo certo, 100%. Precisa de visita do vereador. Por quê? Com certeza foi em outro posto que só faltou estender tapete vermelho para esse vereador. De honra de estar ali e visitar, ver os problemas que está passando, reivindicar junto ao funcionário, conversar com o funcionário, conversar com as pessoas que estavam ali esperando para ser atendido por aquele médico. Eu acho que cada um tem seu meio de ser atendido. Mas eu me imaginei na hora que aquela funcionária falou aquilo para mim, como será que ela vai atender aquela pessoa humilde que chega precisando passar no médico? Deixo essa questão para vocês pensarem. Só para vocês levarem para casa essa noite e pensar. Como será que ela atende as pessoas humildes, as pessoas que chegam dependendo de um atendimento num posto de saúde? Vocês vão pensar, mas esse vereador só fala posto de saúde. Mas e os outros cargos também que a pessoa atende mal? Sim, é ruim também. Mas a saúde é primeiro. Você com dor, ainda levar patada, não é fácil. Então é isso, essa é meu lembrete da minha visita, que eu fiz essa semana aos postos. Mas hoje também, como falei que eu ia agradecer, homenagear, hoje é um grande dia, como a vereadora Áurea acabou de falar, antecedeu a minha palavra. Hoje é um grande dia dos gari e dos coletores, dia 16 de maio. 16 de maio. Vamos partir desse dia, Reginaldo, melhorar cada dia mais. Melhorar,
ajudar, reivindicar para vocês. Não só para vocês. Hoje é um dia especial de vocês. Mas esse vereador vai reivindicar e pedir a todas as classes públicas desse município. Não depende a qual, não importa se é professor, se é merendeira, cozinheira, auxiliar. Vamos reivindicar para melhorar a todas as classes desse município. Tem até um texto, eu vou pedir para a Lena depois, na íntegra, depois para mim, por favor. Aqui só vou iniciar. Hoje é um dia muito importante, amigos, aqui presentes. Nossa cidade não seria nada sem os nossos coletores e nossas amigas garis, que sempre passam despercebidos por nós em nossa vida, mas não de suma importância para a nossa cidade. O nome Gari, só para terminar, presidente, o nome Gari é uma homenagem a uma pessoa que se destacou na história da limpeza de uma cidade, da cidade do Rio de Janeiro. O nome é francês, Aleixo Gari. Isso veio para o Gari. Esse é o nome que a gente dá às pessoas que fazem limpeza. De um serviço ilustre, de um serviço importantíssimo para a nossa cidade, que é o serviço de Gari e coletores. Sempre falo nessa tribuna que eu não preciso ficar, como é que eu posso falar para vocês? Indo atrás, vindo, falando as coisas para agradar as pessoas. Eu não preciso. Eu falo de coração, não de agradar, não para agradar, não para estar aqui usando a tribuna para falar que tal pessoa, tal classe. Não. Estamos aqui para homenagear. Hoje é o dia do Gari. Tem um texto aqui, eu não vou ler para vocês, pois quem quiser eu passo para vocês, é um texto muito bonito. Mas hoje eu não vou ler. É comprido, é longo, vou deixar e vou passar na íntegra, na pauta. Então, hoje, Reginaldo, parabéns pelo seu dia, leve esse parabéns aos seus amigos de trabalho, aos motoristas também, aos outros coletores e às garias meninas que trabalham nesse serviço honrado de nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Uliana. Boa noite a todos, boa noite aos meus companheiros da Escola do SESI. Estou muito feliz pela presença de vocês aqui. E ao presidente também, nessa noite, a todos os vereadores, quero agradecer. E nesta noite nós estamos aqui com a professora Regina, o professor André, o professor Anderson, né? E as demais coordenadoras que estão aqui, alguns alunos. E eu sei que vocês logo mais aí, né, e eles vão estar aí fazendo hoje uma mas todos os requisitos de lembrar a todos os vereadores que estão aqui presentes que o nosso prefeito, Roberto Comeron, separou ali um micro-ônibus para nós estarmos no dia 21 indo para Curitiba. Né, nós sairemos daqui cedo e a reunião com o secretário de abastecimento será às 14 horas. O nosso prefeito vai levar mais 2 secretários e nós estaremos todos
indo pela manhã, voltando, acho que creio que lá pelas 6, 7 horas, mas nós estaremos anunciando a vocês o horário da saída e o horário da volta. Então, eu gostaria que todos participassem, né, na medida do possível. Só o doutor Pedro, se eu não me engano, que não vai poder estar, né? O doutor Pedro tem um compromisso, mas os demais vereadores estão aí todos convidados para estar junto. E aos garis também quero deixar aqui os meus parabéns. Muito obrigada e boa noite a todos. Senhor presidente Júlio Guari, membros da mesa, vereadora Viliana, Áurea, demais vereadores, imprensa presente, senhores e senhoras, assessores, garis, professores do SESI, alunos, boa noite a todos. Seja bem-vindo, vocês professores, alunos, venham sempre na Casa de Leis. Aqui está sendo já comum os alunos virem até aqui. Isso é importante para que, eu acho que desde criança tenha conhecimento, os direitos, né, do cidadão e já praticar a cidadania desde criança. Isso é muito importante. E vocês, professores, a todos vocês, já que o SESI é uma referência na educação de Itapeva. Né? Parabéns pela escola, pela educação. Eu sei que tem muitos alunos que vão lá, mas não conseguem, porque é limitado o número de matrículas, né? Então elas vêm procurar, infelizmente, a escola é uma escola só, né? Poderia ser muito mais, né? Tem muito mais vaga. Mas parabéns, se todo mundo quer levar seus filhos lá, é porque a escola é boa, tem um alto padrão, né, de ensino. Então, parabéns para vocês. Os garis presentes hoje aqui, parabéns. Vereador Áurea tem... sempre vem de encontro, né, com o executivo, mas é uma verdade, porque a gente anda pela cidade, a gente vê agora, acho que as garis têm vassoura, né, vereadora? Vão limpar a cidade, porque o que a gente vê de sujeira pelas ruas da cidade é coisa incrível. E há pouco tempo atrás, a gente não percebia, não encontrava uma cidade tão suja como está Itapeva, né? De fato, é uma grande verdade. Tem uma pesquisa aí que diz, hoje a principal reivindicação do cidadão de Itapeva hoje é a limpeza pública. É limpeza pública, né? Aos vereadores de Sorocaba, né, um exemplo para nós também, né, Chico? Vir lá de Sorocaba e convidar os vereadores da região, né, para esse centro, né, parlamentar, né, do meio ambiente. Então, acho que esse daí a gente fica, acho que a gente até se sente, né, à vontade de ir lá, né, não é só porque o Gessé do Partido Verde Macho, ele falou muito bem aqui, deu além de trazer o convite, deu uma aula para nós, né, entende? E vamos sim, vamos fazer parte. Eu acho que o meio ambiente é um paradigma, né, para o futuro. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa educação, mudar o nosso comportamento, né? Também nós, cidadão, começar dentro de casa. Nós, não jogar lixo na rua, o lixeiro passa na frente da casa. A gente sai pelas ruas e vê a sacolinha jogada em área verde de Itapeva. Então, eu acho que nós temos que começar dentro da nossa casa, né? Depois começar a criticar também. Tá? Os coletores, eles sabem o que eu estou falando. Né? Quantidade de lixo que a população joga, né? Não jogou na frente da casa dele, pode jogar na frente da casa do outro. Ele se esquece que o direito dele termina quando começa o do próximo. Isso é lei já, né? Mas eu venho aqui, senhor presidente, para até pedir, né, uma ajuda para todos os vereadores dessa casa, né? Sempre aqui das tribunas, os vereadores reclamam, né? O principal é o Miranda Debré. Né? Uma obra inacabada, um convênio federal, que está sendo mal administrado. Vereador. Minha conversa semana passada com o secretário Júnior Zacarias está incluído para a conclusão, o Miranda Debré será concluído. Eu estou falando, sabe, vereador, não é... Eu estou vindo aqui nessa tribuna para a gente tocar no assunto importante, todos os vereadores, inclusive, podemos entrar lá no site da prefeitura, transparência. Depois se entra lá se for o caso, te orienta o pessoal. Entra num outro setor lá que fica meio escondido no sistema lá, na transparência,
mas vai mostrar lá todos os convênios do município. Tem um filtro lá, entra lá no filtro lá, você vai localizar. Você vai ver a quantidade de convênio que está parado. E mal administrado. Eu já pedi um requerimento aqui para a Secretaria de Finanças, repassar para nós a informação de todos os convênios, dos valores, a situação que se encontra as obras. E para a gente fazer um estudo. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, como é que está o comportamento dos convênios e de certas obras, né, no município de Itapeva. O Córrego da Aranha, para quem mora lá embaixo na Vila do Matadouro, sabe que tem 200, 300 metros lá, faltando cobertura. Criança, animais podem cair lá. Se cair uma criança lá, vai morrer, que tem 3 metros de altura. Animal, cavalo, vai morrer também. Né? E está lá enchendo de mato, já está sujando e está impedindo, né, que a água corra naturalmente naquele setor lá. Por quê? Falta cobertura. Está enchendo de mato, de lixo. Né? Notei aqui também o Mirante de Bem, que nós citamos, o centro comunitário. Bom, o Córrego da Aranha faz mais de 4 anos que está naquele tipo lá. Hein? Mirante, 4 anos. O centro comunitário da Vila Aparecida tem mais de 8 anos. Que lá parece que os pedreiros é sempre um tijolo por dia. Né? É acende num dia, outro vai lá e tira no outro dia, então está do mesmo jeito. Então não sai daquilo lá. E o povo da Vila Aparecida, eles querem saber o que está lá no centro comunitário. Uma hora diz que é sendo os idosos, para os da terceira idade, outra hora fala que vai fazer outra sede. Eu não sei, viu, Chico? Eu estou, sabe, a gente começa a andar aí, como o Preto está andando nos postos de saúde, e só vem reclamação. Mas tem uma outra aqui, Chico, que é do nosso bairro aqui, que é o estádio municipal. Já tem 20 anos. Teve convênio municipal com o Estado, mal administrado. Teve prefeito que foi parar no cadinho por causa daquilo lá. Sumiu o dinheiro. Então, depois veio mais dinheiro. Não termina nunca aquele estado municipal. Eu acho que a juventude, né, nossos filhos, né, e os esportistas de Itapeva tem que ter um local. Olha o Rubinho aí, que é esportista. Ele lá no Jardim Maringá também passa lá, fica com raiva, né, Rubinho? Porque não termina nunca aquilo lá. Não tem campo, não tem nada, e gastando dinheiro naquilo lá. Eu não sei, viu, Rosiel, como é que pode uma obra naquele estado que está lá, é o campo municipal de Itapeva. Uma cidade do tamanho de Itapeva não tem um centro de esporte, né? Para receber um time de fora e tal. E lá seria o local adequado. Né? E tem uma outra aqui também, que já foi alvo de crítica nessa tribuna, a Casa da Cultura. Há uns 4 anos que está parado lá. Fizeram um tapume, colocaram um tapume no local, está atrapalhando o trânsito de veículo, o trânsito de pedestre, trazendo perigo no local. Foi o Eliel até que veio nessa tribuna falar. Já está fazendo os seus 3, 4 anos. Então, sabe, Eliel, a gente tem que tomar agora a providência e começar a prestar atenção nessas obras, em todas elas. Porque é dinheiro que vem para o município e o vereador é o agente fiscalizador. Nós temos que ver como está sendo aplicado esse dinheiro, essas verbas, como é que está o comportamento dessa receita, que eu tenho informação, viu, Léo? Que tem verba que já está acabando no convênio e a obra não está pela metade ainda. Nós temos que fiscalizar isso daí. Fiscalizar, que senão vai acontecer a mesma coisa com o CEAGESP, que a prefeitura comprou, não pagou e ficou 4 anos no cadinho, não podia fazer um convênio federal mais, porque ficou inadimplente com o governo federal. Então, nós como agente fiscalizadores, temos que prestar atenção nisso. Então, são essas minhas considerações. O vereador Marmo hoje começou a ler o relatório da SEI, que vai ser apresentado a todos os vereadores, ao senhor na segunda-feira. Ele já começou a ficar de barba branca lá, já entende? O cabelo está, agora a barba começou a ficar branca também. Obrigado pela atenção de todos vocês, boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadora Viliana, vereadora Áurea. Cumprimentar aqui também o presidente do DEM, o Robson, seja bem-vindo, assessores, imprensa, também o Anderson e a Regina do SESI, no qual a escola é referência nacional, né? Através do presidente Paulo Scaff, que faz um trabalho maravilhoso, companheiro nosso do PMDB,
Aliás, amanhã estaremos juntos, né, com o Paulo Scaff lá em Indaiatuba, eu juntamente com o Laércio, e o presidente também, não sei se vai poder ir amanhã. E desde já quero dizer para vocês que você vê como que é para entrar no SESI, todo mundo quer estudar no SESI, né? É disputadíssimo. Por quê? Porque é referência. Escola é referência de estudo, né, para muitas e muitas escolas aí. Então eu quero dar parabéns para todos vocês pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, esse nome tão importante que é o SESI. Também, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o Gessé, que esteve aqui, né, vereador de Sorocaba, e também eu gostei do número do gabinete dele, é 15, né, Tony? 15. O Tony também tem o gabinete 15, né, Tony? O senhor é bem-vindo no PMDB, viu, Tony? E também dizer que eu discordo do Vossa Excelência, Marmo. Quando o senhor veio aqui falar do meio ambiente e falar que tiraram 20 e 30 centímetros da grama, é grave o senhor falar, parece que desmatou lá a Mata do Carmo, né? Então, 30 centímetros de grama, a população está contente, vai fazer uma pista de caminhada, você vai lá hoje, olha, está um passando em cima do outro, lá não tem espaço. Não está fazendo uma coisa fora do normal. Uma coisa normal, um pedacinho. Não vamos aqui querer fazer um negócio como fazer um... Quando o ex-prefeito Luiz Cavalli foi ali, cortou a Mata do Carmo no meio, o senhor Vossa Excelência não veio aqui e não falou nada. Cortou ali, fez uma estrada que não existe, não tem lugar onde vai, atravessa de um lado do outro lá. Aí ninguém fala nada. Quando que vai lá o Parque do Pedrão lá, na gestão passada, está lá o Ministério Público lá, jogando esgoto lá, e a céu aberto lá. Rafael Campolim, inclusive, da ONG Filhos da Terra, fez a denúncia, né? Invadiram lá, né, olha. Aí ninguém fala nada. Agora, falar de um pedacinho de grama, não é assim, gente. Nós temos que ter dimensão, saber o que a gente fala. Não podemos deixar um negocinho desse tamanho e se transformar num, né? Sem contar muitas outras coisas, se for falar aqui do meio ambiente, que a gestão passada fez. Só puxar, né? O Ministério Público, ver quantas ações não tem lá, desmatamento do meio ambiente lá. Tem várias e várias. E eu também gostaria que o Vossa Excelência subisse para falar que o pessoal do meio ambiente não é a favor, que estão reclamando, o senhor dá nome, porque falar que não é, eu acho que já dou a Francisco, fale com ele. Tá? Então eu acho assim, todas as cidades precisam desenvolver, né? E a prática de esporte, ciclismo, a prática de caminhada é importantíssimo. Como é a acessibilidade que eu tive com o prefeito Roberto, vamos rebaixar essas guias de Itapeva, né? E aumentar a prática disso. Hoje a praça de evento ali, vocês vêem, é referência. Nós temos que fazer isso nas vilas. Então, é muito pequeno, o 30 centímetros, pela proporção que a população vai ter lá. Então, gente, vamos devagar. Outra coisa que eu queria falar também aqui é sobre um alerta ao Conselho Tutelar, para que se fiscalize. Comerciantes vêm procurando eu, Viliana, que está tendo vários adolescentes em frente do comércio aí, pedindo dinheiro, inclusive drogado, sabe? Então eu queria pedir aí para a fiscalização aí do Conselho Tutelar, tá aí fazendo durante o dia, caminhar eles para um lugar de recuperação, né? Tá lá falando com eles e alertando, porque você passa no centro da cidade, lá você pode ver, você para o carro, vem 4, 5, 6, 7 jovens de 13, 14, 15 anos ali, pedindo dinheiro pra gente, tudo sujo, coitado. Então, peço a fiscalização maior do Conselho Tutelar para estar acompanhando esses jovens aí, estar encaminhando uma casa de recuperação, ou fazendo encaminhamento no Berceba, ou seja, uma mãe da vida, ou seja, aqui na casa transitória, que faça esse encaminhamento. Também queria falar aqui um pouquinho, que eu consegui aqui uma agenda
no dia 4 e 5 de junho agora, que estaremos indo para Brasília, o presidente está indo comigo, né? E para quê? Atrás de recursos. Vamos correr atrás também. Então, eu e o presidente estamos indo lá, fazer várias agendas com os deputados federais do PMDB, tentando também marcar uma agenda com o ministro, para ver se eu consigo fazer uma liberação de 5 milhões, que é a pavimentação da cidade e perímetros urbano e extensão de perímetro urbano. Que aí vem bairro de cima, Preto, e algumas extensões aí, que é extensões de perímetro urbano. Está cadastrado lá 5 milhões do PAC 2, então vamos tentar liberar isso daí lá. Então, estamos lá dia 4, dia 5, né, Júnior? Vamos para Brasília para tentar aí. Também queria falar, doutor Pedro, sobre a Polícia Civil. Vários e vários municípios aí, eu tenho acompanhado, estão recebendo viaturas da Polícia Civil. Então eu quero que Itapeva também seja contemplado, meu irmão. Por que Itapeva não? Entregaram em Tatuí, entregaram em Sorocaba, entregaram em Tapetininga. Por que pulou Itapeva? Então eu liguei para o presidente do Condersul e o presidente do PSDB, Tarzan, que ele tem o contato com todos os prefeitos da região toda, e pedi uma reunião, doutor Pedro, com o diretor do Inter7 de Sorocaba. Eu quero saber por que Itapeva não está sendo contemplado com essas viaturas, a Polícia Civil. Também gostaria, Rodrigo, que Vossa Excelência transmitisse ao deputado doutor Ulisses, que é o deputado de Itapeva e região, que também cobrasse o governador para que Itapeva também seja contemplado com essas viaturas aí. E só para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui deixar um recado, que agora na sexta-feira, agora às 8 horas, amanhã, estará aqui em Itapeva o pastor Paulo Marcelo, no Itapeva Clube, às 8 horas da noite. Todos estão convidados. Ele é o pregador que prega em todos os Gideões, nos 11 Gideões, que é o maior encontro do mundo dos Gideões, ele é feito uma vez por ano em Camboriú. E ele estará em Itapeva amanhã, trazendo a palavra de Deus. Então estão todos convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora Juliana, vereadora Áurea, demais vereadores, por presente, quero também fazer algumas considerações aqui. Eu volto a falar aquilo que eu já falei na sessão passada, a respeito de jogar as claras, falar, governar com liberdade de expressão, mas também com transparência. Então, veja bem, senão fica um negócio que muito mal resolvido. Primeiramente, o vereador Marmo, com toda a experiência que ele tem, não estou aqui para defendê-lo, mas com toda a experiência que ele tem, a gente tem que, eu acho que, aproveitar isso. Não é só aqui na Casa de Leis que vereadores que estão chegando agora, que querem até usar informação, que não tem problema nenhum de buscar informação daquilo que ele sabe, até para a gente não fazer besteira. Então, primeiramente isso. Quanto ao executivo, eu acho que deve ir para a mesma linha. O vereador Marmo ele tem uma linha de conhecimento que não pode levar para o lado radical de que ele está aqui para se opor, para destruir. Ele tem falado o tempo inteiro. Ele tem alertado o tempo inteiro das coisas que pode vir, que pode acontecer, e às vezes as pessoas deturpam a fala dele aqui na tribuna. Quanto ao que ele falou, a questão da calçada, eu quero dizer o seguinte, eu volto a falar aquilo que falei na sessão passada. O executivo, ele tem que trabalhar com prioridades e falar claro com a comunidade. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas na rua e até falei sobre essa ideia de faz um manifesto, traz um pedido da comunidade aqui, várias reivindicações. Então, não é possível. O Roberto Goverão, ele vai fazer um governo, vai agradar muito mais quando ele, nas reivindicações que fizerem, que ele não pode fazer tudo, mas que ele levou para a comunidade aquilo que ele possa fazer. E que isso não está acontecendo. Faz o manifesto, pede, não sabe quem pode atender, se pode fazer ou não. O discurso que se começou aqui no comecinho de fevereiro, de alguns vereadores, já não é o mesmo. Por quê? Porque realmente é aquela história. Ser pedra é muito fácil. É muito legal ser pedra.
só jogar nos outros. O difícil é quando ele passa a ser telhado. E quem de nós que podemos dizer que não podemos uma hora ser telhado? Outra coisa, por exemplo, fala-se muito no governo Roberto Goleron, mas os mesmos vereadores que vêm aqui às vezes faz essa defesa, às vezes que até convém, às vezes até não, vamos dizer que vamos inverter que fosse o Paulo de la Rua que tivesse ganho a eleição. A atitude seria ao contrário. Então passaria de ser pedra para ser telhado também. De ser telhado para ser pedra. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Todo mundo quer o poder. É uma luta constante, é uma briga enorme. Que a gente vê na época de campanha, pessoas se degradando na rua, às vezes até se criando inimizades, um monte de coisa. Um leque de promessas absurdas, longe da realidade. Então, o que acontece? O povo vive de expectativa, vive de esperança de alguma coisa diferente, uma coisa melhor. E acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo, às vezes, exatamente isso, esse descaso. Fala aqui do meio ambiente. Meio ambiente, é para ver. Meio ambiente funciona junto com a Secretaria de Obras. Meio ambiente, se você for lá, que eu conheço o meio, veja se o meio ambiente se tem estrutura e papel a trabalhar. Pergunta se eles têm um carro, quantas pessoas trabalham no setor de meio ambiente de Itapeva, hoje. E nós temos que falar do governo de hoje, porque nós temos um novo governo, então é sobre esse novo governo que nós temos que questionar e perguntar. É lá e ver realmente como que está, que condições eles têm para fazer um trabalho lá. Qual é a infraestrutura? Então, a primeira coisa que tem que fazer, já que tivemos essa visita dos vereadores do local, aqui pleiteando ficamos até muito honrados com a visita deles aqui, do convite, e querendo nos incluir nessa luta. Mas, primeiramente, como é que nós vamos nos apresentar, de falar do meio ambiente, de alguma coisa, que a nossa cidade, o que nós temos para apresentar lá? Que infraestrutura, que grupo que nós temos de pessoas ligadas ao governo municipal para desempenhar esse trabalho. Primeiramente é isso. Então, é muito importante que as pessoas parar de questionar. Por exemplo, cada vereador, ele tem sua posição, ele tem sua ótica de fazer. Então, cada vereador, no meu entendimento, cada um que desempenha a sua função, cada um que faça o seu trabalho, mas de vereador ficar jogando pedra no do vereador, ficar questionando o do vereador, é um negócio meio deselegante, porque senão fica assim, hoje uma coisa pode, amanhã quando você muda o governo não pode mais. Então você tem que ter uma linha de raciocínio clara, transparente. E repito, o que eu falei, o governo municipal ele tem que trabalhar com prioridades. O que é mais importante para a cidade? Não pode se fazer orçamento curto, não pode um monte de coisa não pode fazer. Então fale para a população o que precisa fazer. Na época de campanha, não se faz um plano de realizações que vai se fazer? Muito bem, quando o passo está com a caneta na mão, e não estou falando isso para jogar pedra do prefeito Roberto, não. A minha fala aqui é para ajudá-lo mesmo. Então, faz um leque de promessas. Muito bem, quando ele começa a conhecer, ele sabe que o cobertor não é no tamanho que ele imaginava, então o que ele faz? Espera um pouquinho, eu vou rever meus conceitos, vou rever aquilo que eu prometi, que eu fiz, que eu falei, e vou apresentar para a comunidade da forma que é. Uma comunidade traz 10 pedidos. Se ele for claro, for falar, pegar os líderes dele aqui, que falam em nome dele aqui na Câmara, e ele falar para a comunidade, olha, das 10 coisas, responda para a comunidade lá, eu posso fazer uma. Essa já estou fazendo amanhã. Tenho certeza absoluta que a comunidade, primeiro, está sendo respeitada, está sendo ouvida e está sendo atendida. Então, eu quero deixar aqui, realmente, essa fala aqui, e deixar claro exatamente isso, que um governo se faz e aparece realmente coisas realizadas quando ele trabalha com prioridades. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, membros da mesa, imprensa aqui presente, público presente. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre a SEI. O vereador Margarido ocupou essa tribuna, falou. O vereador Gé, o nosso presidente da SEI, ocupou essa tribuna, também não falou. Hoje,
à tarde, nós tivemos uma reunião, nós aqui na Câmara, o jurídico, para tratar do relatório da SEI. O vereador Margarido apresentou o relatório, aonde esse vereador teve acesso, eu, o vereador Margarido, o presidente, o Gé, o jurídico da Câmara, o Elton esteve junto também, que participou de todas as oitivas, e que causou estranheza, que era para ser lido o relatório hoje. O vereador Gé, com todo respeito, um pouco atropelando as coisas, diz que vai fechar a SEI amanhã. Que seja bem claro aqui e bem esclarecido. Amanhã eu tenho compromisso assumido. Então, eu acredito que o presidente não vai conseguir fechar essa SEI amanhã. Porque foi feita a reunião com o jurídico da Câmara, os 3 vereadores, o vereador Margarido apresentou o seu relatório, onde esse vereador concordou, o vereador Margarido, assinei, foi assinado, ficou acertado para ser lido hoje, e o nosso presidente Gé disse que não, que ele tem mais coisas da prefeitura que ele tem, que ele quer pôr na SEI. Então, já permito, vereador. Então, esse vereador vem aqui, que desde o começo dessa SEI, está sendo atropeladas as coisas. Quando foi se instalada essa SEI nessa Câmara, foi atropelado, as oitivas foi atropelado, eu acho que vai acabar atropelado. É a mesma coisa que eu falei na sessão passada. É a mesma coisa uma casa. Começa errado o alicerce, no telhado dá dente. E essa SEI vai estar dando dente no telhado. Você entendeu, vereador? Pois não. Obrigado pela parte. Só aproveitar e colaborar com o discurso do vereador Liel, até por o público presente. A SEI é uma comissão especial de inquérito da Câmara, que foi aprovada pelos vereadores, o qual esse vereador foi o primeiro a manifestar a sua assinatura para qualquer transparência e fiscalização, para apurar um valor mais ou menos aproximadamente aí de, segundo a SEI, 4 milhões, 5 milhões, de dívidas do ano anterior, do final do mês de novembro e dezembro, e que a atual administração não pagou. Não se pagou, se negou a pagar, e está se fazendo uma investigação para apurar, o qual é uma determinação judicial que o atual prefeito tem que pagar aquilo contratualizado. E a SEI está apurando possíveis irregularidades nessa questão, para que determine o prefeito que tem que pagar esses restos do ano passado do prefeito Cavani. Eu gostaria de dizer que até eu tive cuidado, vereador Gé, que eu fui convidado para dar uma entrevista na rádio, e eu falei que eu queria esperar a conclusão da SEI. Até eu peguei uma cópia com o vereador Margarido, para mim até saber expressar. Para mim, como que eu vou chegar amanhã lá e falar? Uma coisa que foi tudo combinado, eu estou com a cópia assinada por todos nós, ainda bem que eu teria uma cópia, vereador Áurea. E como que eu vou falar amanhã lá, sendo que mudou tudo? Mudou tudo. Desviou tudo. Desviou tudo. Que tem mais coisa. Como que dá tempo de nós... Tem mais 250 mil da PAI, segundo o Gé que falou para mim, ele pode até esclarecer melhor aqui, para deixar claro a imprensa, os demais vereadores, que tem que relatar na SEI. Sendo que tem que ouvir essas pessoas da PAI. Não dá tempo mais, vereador Margarido. Então, isso nos entristece, porque eu acho que o que é combinado não é caro. Eu acho que foi tudo esclarecido, foi o jurídico da Câmara se reuniu, o vereador Margarido, por sinal, apresentou seu relatório. Foi claro o seu relatório, eu queria dizer aqui, esclarecer aqui, que o vereador Margarido foi claro o seu relatório. Outras coisas, o relator não quis pôr, que não era objeto da SEI. Gostei da postura do vereador Margarido, e agora que o presidente vem e diz que tem que mudar tudo. Pois não, vereador, pode falar. Viu, vereador? Obrigado pela parte. Me estranha muito o senhor dizer que nós estamos atropelando a SEI. A SEI foi aprovada pelo plenário da Câmara aqui, com a minoria mínima, depois foi apresentada no plenário. O senhor sim começou já atropelando desde o início. O senhor não estava fazendo parte, era social, ele se deu para o senhor. Eu, o Gé e o senhor, tudo bem.
Atropelar, vereador, não foi. Eu acho que usar mais de 100 horas, que eu sinceramente deixei de fazer muitas coisas, obrigação minha como vereador, para estar trabalhando nessa SEI. Então, o que eu não concordo com o senhor vir falar aqui, que essa SEI foi atropelada, porque o senhor está enganado. O senhor vai no departamento jurídico da casa e pergunta para eles, porque quando eu ia fazer um depoimento de um secretário, e eu vou falar na frente do senhor e do Gé, só estava eu presente na sessão, o jurídico pediu para me ligar para o senhor e para o presidente, para ter no mínimo 2 lá para meter o depoimento do secretário ou do depoente que estava naquele local. Então, sabe, vereador, quando se fala numa tribuna, o senhor quer falar a verdade, então vai escutar a verdade também. A comissão de inquérito, aonde eu trabalhar, o senhor pode confiar. O senhor viu o relatório final, eu estou sendo imparcial, deixei de apontar muita coisa importante ali. Sabe por quê, vereador? Porque eu estava sozinho fazendo o relatório, entende, de mais de 4.500 folhas. Então, quando o senhor vir falar na tribuna, o senhor já toma cuidado, porque o senhor está me ofendendo. O senhor está me ofendendo, vereador. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque se o senhor está fazendo parte de uma comissão dizendo que está sendo atropelado, o senhor devia ir no departamento jurídico, já entrado com documento lá na SEI, que o senhor não estava concordando com o que estava acontecendo. Pois não, vereador. Agora, se eu vi dizer que no final da SEI, o senhor está dizendo que foi atropelado, não foi não, vereador. Me desculpe dizer para o senhor, mas o trabalho nosso foi muito grande, inclusive dos funcionários da casa, o senhor Elton, que trabalhou mais de 6, junto com nós, fazendo um depoimento de cada um que estava lá. Então depois o senhor fala na explicação, pessoal. Eu só queria dizer, o relator Margarido, então não foi atropelado, então. Então não foi atropelado. Vamos convocar o jurídico e o Elton, ver se não foi concluída a SEI hoje assinado. Eu tenho uma cópia assinado. Vereador, me desculpe, um minutinho. Não, o relator sou eu. O senhor fala na explicação, pessoal. O senhor pergunta para mim se eu vou mudar o relatório. Não você. Depois o senhor tem mais 10 minutos para falar. Então, se não é atropelado, por quê? Quando falaram aqui que o PR não fazia parte dessa SEI, está no regimento. Nós temos 3 vereadores. Está no regimento. Se esse vereador não viesse aqui e falasse que nós não fazia parte, o PR está de fora. Como que não está atropelado, então? Como? Como não está atropelado? Só vê as oitivas. Veja as oitivas que não está atropelado. Da Secretaria de Agricultura, deve 86 mil. Vê quantas oitivas dentro da Secretaria de Agricultura. E veja 1.900.000 da Secretaria de Saúde, quantas oitivas teve. Compare. Esse vereador, eu vou comparar aqui para trazer essa tribuna. Quantas oitivas teve? Secretaria de Saúde não teve menos oitiva que a Secretaria de Agricultura, que fizeram aquele elefante tão grande. 2.300.000. Como que não foi atropelado, então? Como? Sendo que falaram que conversaram comigo por telefone, que esse vereador não fazia parte, quando viu estava fazendo já tinha posto o Ziel, com todo respeito ao Ziel, que tinha falado comigo. Então por que ter reunião? Por que ter sessão? Então por que tem uma reunião hoje 3 horas da tarde, então? Se não foi concluída, se hoje não foi assinado, que está o jurídico aqui. O jurídico não está aqui, senhor presidente. Se eu consulto o jurídico, se não foi concluída, se hoje, quer para o vereador Margarida ler hoje aqui. Agora o vereador Gé vai com a turma da prefeitura. O jurídico tem mais coisa aqui, Gé. Com a turma aqui, traz de novo. Vamos pôr de novo. Vamos. Gente, vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Eu sou sério nas minhas coisas, vereador Margarida. Elogio a sua excelência, que eu acharia, ser bem sincero aqui, que você foi parcial nas coisas. O vereador já queria pôr alguma coisa, você não. Vou pôr isso aqui. Agora, uma coisa que eu acho que não é correto, nós terminar a SEI, assinar e depois pôr mais coisa. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui. Se então não está sendo atropelado, então eu estou atropelando, então. Outra coisa que eu gostaria de falar, senhor presidente, bem rápido, sobre o lixo. Sabe o que tem que fazer? Nós pedimos um caminhão para lavar as ruas da cidade. Tem, em cidade vizinha tem. Tão feio estão as ruas da cidade. Tão feio estão as ruas da cidade. O senhor Roberto Comeron, quando era vereador aqui, criticava a administração passada. Fazendo uma maior crítica, muitas vezes necessária, muitas vezes desnecessária. Criticar é fácil. Muitas vezes criticar é fácil. O duro é a pessoa que estiver no comando.
vereadora Áurea. Quando a pessoa está no comando, está ali, como bem falou o vereador Tony, ser telhado agora não é fácil. E o que pode... 5 meses de governo, está sendo gritante. Fui 4 anos no mandato passado, eu nunca vi manifestação da população, desde a ADI, dos GARI, toda a sessão aqui tem pessoas ocupando a tribuna, reclamando em 5 meses de governo. Nós temos mais quantos meses para frente ainda? De um governo hoje que não tem uma obra. Me diga uma obra que o prefeito Roberto Comerão está instalando na cidade. Que deu um assaltamento. No distrito Guarizinho parou tudo. Na Caputera parou, Maravilha parou. Pois não. Quer dizer, então, eu gostaria de dizer aqui, vereador Marma, que o senhor está coberto de razão. Que o tempo que o vereador Roberto Comerão que foi oposição aqui, ele só criticou a administração Cavani. E parou, agora terminou a SEI. Está terminando a SEI. Que o bode expiratório era a SEI. Tudo você falava em SEI. Acabou a SEI. Agora precisa trabalhar. Nós, vereadores, temos que cobrar a administração. Não estou aqui para criticar. Tem que parar de falar da administração passada e começar a trabalhar. Precisamos trabalhar. Itapeva precisa do prefeito trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente. Representantes do SESI, professores, sou suspeito em falar do SESI, minha filha estuda lá, é tratada com muito carinho, com muito amor, e eu particularmente tenho um dever de gratidão muito grande com vocês. Então, acho que é extremamente pertinente a presença de vocês aqui, pode contar sempre com esse vereador. Eu gostaria de subir essa tribuna, eu acho que o vereador Marmo, Tony, tem feito aí um excelente papel. Eu acho que nós participamos, Marmo, de uma democracia. E quando temos democracia, é muito comum nós termos posição, nós termos oposição. E sabe, Tony, eu me recordo que semana passada eu não pude estar presente na casa. Tivemos uma convocação da Convenção Nacional de Pastores. Estive presente lá. Mas uma quinta-feira antes, a Áurea... Gosto de citar exemplo para você, Áurea, sempre me dá boas condições. A vereadora Áurea trouxe para a gente questionamento de salário, aumento, o que seria feito, para quem seria dado, como seria ou não seria feito. E de imediato entramos em contato com o prefeito Roberto, na pessoa do seu secretário Alceu. Marcamos uma reunião no dia seguinte, às 4 horas. Comunicamos a todos dessa casa. E eu digo que vocês fizeram falta para a gente lá. Seria muito importante, Marmo, se vocês estivessem presentes com a gente. Porque todos esses itens, todas as pessoas que vieram aqui, correto, vereadora Áurea? Questionamos o prefeito. Perguntamos o que seria feito, o que não seria, como estava. E ele prontamente nos colocou a situação como foi feita. Nos colocou a situação como está a prefeitura, os trabalhos que ele está fazendo. Eu achei muito produtivo. O vereador Eliel esteve lá junto com a gente, né, Eliel? Fez os questionamentos, apertou o prefeito lá, foi bacana, foi muito produtivo. Eu acho que o diálogo, Eliel, é extremamente importante, o diálogo, principalmente entre posição e entre oposição. E, mais uma vez, eu subo a essa tribuna e digo que o prefeito Roberto está à disposição de todos. Vereador Marmo, vereador Tony, vamos discutir sobre os 6% das ADI, vamos amanhã lá com o secretário Alceu, ele abre para a gente, existe um parecer jurídico, por que foi dado, por que não foi dado, como isso foi feito, não foi justamente, não foi injustamente. Então, está de porta aberta, Tony, eu acho importante isso. Então, eu me coloco aqui à disposição, se vocês tiverem alguma dificuldade de falar ou não, mas eles têm sido muito produtivos, muito produtivo mesmo. Eu, particularmente, gostaria que o Eliel fez uma colocação um pouco forte em relação ao prefeito Roberto Comerão, em relação à administração dele. A minha opinião, Eliel, é um pouco diferente da sua, eu discordo um pouco disso. Tenho visto aí Itapeva com 100 dias, assim como foi noticiado na própria imprensa, todos os comunicados, a própria vereadora Áurea, no dia que esteve com a gente lá, problemas de administrações anteriores, como a água lá do CDHU, eles fizeram algumas promessas pontualmente para a gente, que estariam tentando resolver isso, enviando os meios para muitas outras coisas.
questão de liberação, de loteamento, uma série de outras coisas, boas novidades foram dadas para nós. Sabemos que esse ano eles estão com um orçamento extremamente apertado, por causa disso muita coisa não está sendo assim feita. Então eu venho a essa tribuna deixar isso muito claro, da disponibilidade que nós temos, do acesso, e principalmente, se tiver qualquer dúvida do porquê que o prefeito não está fazendo, vamos descer lá, gente, está de porta aberta para a gente, o Margarito tem acompanhado, quase todo dia estamos lá, o Zé Maria tem sido uma pessoa, digo que eu sou formado, bacharel em administração, pós-graduado em gestão empresarial, e cada vez que eu converso com o Zé Maria, é como se eu estivesse iniciando a faculdade novamente. O camarada é fora de sério, está à nossa disposição. Então eu vejo que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque todas as reclamações que eu vi dos garis, das merendeiras, correto, Aura? Se não me falha a memória, todos que vieram aqui, eles não vieram reclamando desses 5 meses. Eles estão muitos reclamando, Eliel, de 10, 15 anos aí, de funcionalismo público, de esquecimento, de adequação salarial. O prefeito Roberto falou com a gente lá que a intenção dele, se ele pudesse, era dar 300% de aumento já no primeiro ano, deixar o povo feliz. Qual administrador não quer fazer isso, mano? Porém, existem algumas questões legais, existe limite prudencial, que deve ser considerado. O nosso vereador Eliel, eu lembro a última vez que falou, quando eu tomei esse discurso, casou com a viúva, são meus filhos. Recordo, mas ele não pode fazer, Eliel. Se ele fizer, ele pode ser preso, é difícil. Pois não, Eliel, vai lá. Obrigado pela parte. O vereador Laércio foi feliz que eu tive na reunião, tive na reunião, o prefeito Comeron, e ele citou na reunião que tinha um certo vereador que falou que ele ia dar 40% de aumento para os pirueiros. Foi ou não foi, Laércio? Eu levantei, fui eu. E você falou. Ele falou assim, na campanha vale tudo. Falei, não vale, o povo espera. Está aí o povo esperando aí. Obrigado pela parte. Ok, Eliel. Me desculpa, mas eu recordo plenamente que ele falou assim, não prometi 40%. Falei que eu ia manter eles, independente se tivesse proposta de terceiro. Correto, Áurea? Obrigado pela lembrança. Então, eu vejo que nós precisamos ter uma postura muito séria, gente. Essa tribuna aqui é uma responsabilidade muito grande. Fomos eleitos aí pela população para levarmos isso com muita seriedade. E eu estou levando, Marma, aquele conselho que o senhor nos deu aqui de termos consciência, principalmente, tomarmos cuidado com essa tribuna e com a seriedade e responsabilidade que temos sobre os nossos ombros. Muito obrigado. Fazer uma pré-defesa do prefeito Roberto Comeron. Eu acho que é o início de mandato. Basicamente, o vereador Marmo, que conhecedor de leis, sabe que o prefeito, com todo o respeito que eu tenho para o prefeito Luiz Cavani, governou praticamente com emendas, tanto do governo federal, através do Milton Monte, e do governo do Estado. E o prefeito Cavani, deixou para o ano subsequente, que seria um ano que ele não seria prefeito mais, nada de empenho de emendas. O vereador Gé tem corrido atrás, Laércio, o próprio prefeito tem corrido atrás, o doutor Ulisses tem nos auxiliado bastante. Então eu acho que a população Itapeva sabe reconhecer, tem paciência. A questão do salário não é de agora, é de 15, 20, 30 anos. Não tem como. O que o prefeito, eu falei com o prefeito Roberto Grão na sexta-feira, Júnior, humanamente, qual o prefeito que não gostaria de dar um aumento que o funcionalismo merece? Tem uma saída da educação, que é onde todos os prefeitos do Brasil todo estão cobrando a presidente Dilma que desvincule a educação, seja desvinculada dos demais setores. Se isso acontecesse, seria uma maravilha. O funcionalismo da saúde, com certeza, desafogava os restantes e ia ter um salário digno e merecedor. Quanto às coisas do distrito do Guarizinho, que o Léo falou aqui, não é só o distrito do Guarizinho. Alto da Brancal vai avançar muito, Guarizinho vai avançar muito, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa eu sei. Agora, esse ano, eu sou defensor do Roberto Comeron esse ano. O ano que vem as coisas vão acontecendo.
Tem vereador que vai subir na tribuna e vai elogiar. Isso é democracia, vivemos um país democrático. Enfim, passamos para a ordem do dia. Para a leitura do senhor secretário, a emenda 1/2013. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. A emenda número 1, item 1, diz respeito ao meu projeto de resolução, item 2, resolução 2, número 13. Eu solicito à presidência o adiamento por 4 sessões dessa votação. O pedido do vereador regimental, eu coloco o item 1 e o item 2 adiado por 4 sessões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de decreto legislativo 5/2013. Vereador Tony do Cofesa, concede diploma de honra ao mérito professor Edson de Oliveira Marto, ao design José Merege. Está em discussão. Está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de decreto legislativo 6/2013. Vereador Preto do Bairro de Cima, concede diploma de honra ao mérito professor Edson de Oliveira Marto, ao chefe de cozinha Murilo Carvalho. Está em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, o projeto de decreto legislativo 7/2013. Vereador Júnior Gori, concede o diploma de honra ao mérito professor Edson de Oliveira Marto, ao dentista Roque Rodrigues Queiroz. Está em votação, em discussão única. Está em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, o projeto de lei 38/2013. Mesa da Câmara, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro funcional da Câmara Municipal de Itapeva. Está em discussão única. Está em votação única. Não, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, o projeto de lei 41/2013. Mesa da Câmara, altera a referência salarial do cargo de provimento em comissão de assessor parlamentar constante da Lei Municipal 3.377 de 2012. Questão em ordem, senhor presidente. Peço adiamento por 12 sessões. O pedido regimental coloca o pedido verealial ordenado por 2 sessões. Contrário, permanece comissão, os contrários se levante. Eu gostaria de... Pois não, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria antes de adiamento, eu gostaria de discutir esse projeto. Primeiro, eu gostaria de pedir voto contrário ao adiamento, senhor presidente. Depois eu quero discutir o projeto. Bom, se eu colocar em votação, for aprovado, aí Vossa Excelência não pode mais usar a tribuna. Então, eu coloco o pedido vereador, o menor pedido vereador é o que prevalece por uma sessão. Está em votação. Se favorável pelas questões, contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, o projeto de lei 48. Questão de ordem, presidente. Muito bem, muito bem. Gostaria de solicitar à presidência a dispensa de leitura dos itens 8 ao 17. Dispensa de leitura, votação e discussão em bloco. O pedido é regimental, coloco em discussão o item 8 ao 17 da pauta. Eu coloco em votação o item 8 ao 17 da pauta. Os favoráveis permanecem com questões contrárias se levante. Aprovado. Eu consulto os senhores vereadores, mais uma vez, 10 minutos. Podemos dar a palavra ao professor André, do SESI? Sim. Então eu convido o professor André para que faça suas explanações, suas colocações, pelo tempo máximo 10 minutos, André. Boa noite. Bom, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, principalmente dona Viliana, que é nossa estudante no SESI, os professores da escola, Anderson, Andréia, Regina, Neuza, nossa coordenadora pedagógica, Fernanda, principalmente nossos ilustres alunos do SESI, a imprensa e todo o público presente. Desculpa um pouquinho o nervosismo, porque não é algo muito comum, embora na sala de aula a gente tenha
facilidade, é digamos assim, um cenário um pouco diferente, né? Obrigado. Na verdade, é uma honra, né, estar representando a escola, esse corpo docente, esses alunos, né? E como parte do nosso trabalho, de trabalhar a parte didática pedagógica, na formação de uma sociedade melhor, mais crítica, mais participativa, realmente eficaz, nós fizemos um levantamento de alguns problemas detectados no município. E nós gostaríamos que esses problemas fossem ouvidos com carinho, com atenção, né, que diz direito não só a escola propriamente dita, mas os bairros vizinhos, já que no período da noite nós atendemos estudantes de diversos locais. Entre esses problemas detectados, encontram-se os seguintes, né, pelo menos o que uma grande maioria decidiu que fosse colocado, né, em discussão. No Parque Cimentolândia, verificou-se falta de guias e calçadas em diversas ruas, e também problemas com iluminação, prejudicando ainda mais o deslocamento e a própria segurança dessa população. No centro, foi detectado o número de mendigos, né, que está aumentando. Muitas vezes não sabemos de onde realmente procedem essas pessoas, e muitas vezes coloca a ordem pública, a segurança em risco, né? Outro detalhe também, que até foi citado anteriormente, é a respeito de banheiros públicos, que fazem muita falta, principalmente de segunda a sexta-feira, horário comercial, né? Principalmente atendendo também as populações que vêm da zona rural, que necessitam desse atendimento. E também o número reduzido de lixeiras, isso não só no centro, mas no município como um todo. Isso muitas vezes leva realmente a jogar o lixo no chão. No Jardim Europa, foi levantada a problemática de limpeza e fiscalização de terrenos baldios. E isso também acontece em diversos outros locais da cidade. Na Vila Aparecida, foi comentado a respeito de falta de guarda municipal ao redor do ginásio de esportes. É um local que no período noturno está tendo muitas situações assim de uso e comercialização de drogas. Então, nós precisaríamos de guarda municipal, fiscalização, uma ronda, talvez, em torno desse estádio. E também o término das obras próximo à Escola Zumira, né, referente ao córrego também, como já foi descrito anteriormente. No Parque Industrial, os alunos detectaram a ausência de pavimentação em diversas ruas. Essa falta de pavimentação realmente prejudica muito o andamento do trabalho das empresas, principalmente dias de chuva, onde as pessoas não querem se deslocar até lá, às vezes precisando. Em relação à coleta de lixo, que foi citado em outros momentos aqui também, uma das reclamações seria a falta ou restrição, talvez, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Muitas vezes eles têm poucas luvas, poucas roupas adequadas, poucas botas, então faz com que eles tenham que usar por diversos dias o mesmo material ainda sujo. Isso coloca em risco a vida deles, a vida de seus familiares. E uma reivindicação também foi quanto a um local para lavar essas roupas, para que eles não pudessem sim ter um local para não precisar levar até a casa esse material que certamente está contaminado. É uma questão de cidadania com essas pessoas. Em relação à saúde, foi uma coisa geral, em relação que eles gostariam que tivesse em prática a humanização da saúde, que realmente as pessoas fossem tratadas com maior carinho, com maior atenção nos seus atendimentos. Muitas vezes essas pessoas simples, mais humildes, elas não são tão levadas em consideração. E também outra reclamação, a respeito de número de vagas, geralmente reduzidas, né, nos atendimentos, as consultas, principalmente com especialistas e exames laboratoriais, demoram muito e muitas vezes são casos de urgência. E outra situação seria a burocracia, a demora nas respostas nos medicamentos de alto custo. Quem precisa de medicamento de alto custo, precisa ir muito rápido, porque é um caso de vida ou de morte, muitas vezes. E em relação à nossa escola, propriamente dita, onde nós nos encontramos, na Avenida Kazumi Yoshimura,
nós temos ao lado um terreno baldio, né, que está sendo utilizado para descarte de diversos tipos de lixo, entulhos, resíduos de construção, lixo doméstico, e com certeza é propício ao aparecimento de ratos, baratas, moscas, e isso interfere no nosso trabalho. Outro problema também seria uma falta de lombada nessa rua, né, nessa avenida, na verdade. Nós gostaríamos de solicitar o apoio para que fosse realmente agilizado esse processo, que gera riscos de acidentes durante a entrada e saída dos nossos estudantes, e atenção especial também à praça que fica de frente à escola. Precisa de muitas vezes manutenção de jardinagem, e é um local que muitas vezes também está se tornando ponto de comercialização de drogas, né? Então, é algo que a gente pede não só pela nossa escola, mas pelos bairros da zona de onde nossos alunos procedem, né? E seria muito importante para que nós continuássemos fazendo esse trabalho de qualidade na fabricação de bons brasileiros. Tá? Obrigado. André, eu vou tomar liberdade. Esse foi um estudo, um levantamento que os alunos fizeram aí? Sim. Então, eu peço aos senhores vereadores, você pode fazer da seguinte forma. Vamos utilizar como se fosse a tribuna do povo. Se for possível, a secretária anotou todas as colocações suas. Se for possível deixar esse rascunho, a gente vai enviar para o prefeito, assinado pelos 15 vereadores, que uma reivindicação dos alunos, professores, funcionários do SESI. Pode ser dessa forma? Preciso pedir para a minha coordenadora e para meus professores lá. Pode ser? Pode ser. Ok, perfeito. Então, permanece só um minutinho, eu queria ver se algum vereador quer fazer alguma colocação. A vereadora Juliana. Eu gostaria de saber sobre o terreno ao lado da escola. Sim. Qual a situação, como que se encontra hoje, depois do incêndio que teve lá? Na verdade, existe uma situação assim, é um terreno que ele está abandonado e as pessoas estão se sentindo no direito de utilizar como um lixão, né? Então as pessoas começam a chegar com carros, com caminhonetes, com caminhões, jogando os mais diversos tipos de lixo, entulhos de construção, resíduos, galhos, árvores, enfim. Nós não sabemos exatamente a quem pertence esse terreno, mas ele está se tornando um grande foco de acúmulo de lixo. Só um pouquinho, presidente. Pois não. Vereador Rodrigo Tassinari. André, boa noite. Só para um esclarecimento, como é feito, se existem noções de cidadania dentro da escola? No período noturno, na verdade, existe o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, no sistema IAD. Nós temos 2 turmas de telecurso do ensino fundamental, 2 turmas de telecurso de ensino médio e uma turma de PAI, que é um programa de alfabetização. Entre as nossas aulas, né, do decorrer de todo o desenvolvimento do currículo, volta e meia são tocados assuntos referentes à cidadania, desenvolvimento de trabalho, melhora de qualidade de vida, educação ambiental. Não existe, na verdade, uma matéria, um dia específico para isso. Isso acontece, na verdade, incluso em todo o desenvolvimento das aulas. E num determinado momento, né, a nossa proposta seria para que eles conhecessem como é o trabalho da Câmara de Vereadores, e nesse item eles mesmos propuseram esse levantamento de problemas. Nós reunimos com cada uma das salas, eles levantaram os problemas, nós socializamos entre todos os professores, os que mais apareceram, os que mais tinham, digamos assim, fundamento, foram os que foram apresentados. Tá, permite, vereador, mais uma colocação. Você entende que seria interessante, nós temos uma ideia, ainda não está colocada no papel, mas seria uma câmara itinerante. Realizar uma sessão, uma vez, pelo menos na escola, para ter a participação dos alunos, inclusive os pais também poderiam ir, para que a gente tenha também, além de estar dispersa em todas as matérias, a questão da cidadania, mas também ter um pouco de noção de direitos, de Constituição, na formação do processo legislativo. É uma proposta bem interessante, né? No decorrer das aulas aparecem momentos que falam de direito do consumidor, direito trabalhista, né? Mas não existe algo específico assim. Seria muito interessante esse trabalho conjunto. Obrigado. Vereador Valdinei, fazer uma colocação, Valdinei? Obrigado pelo Valdinei, presidente. André,
Você acabou de reivindicar sobre um terreno, né? Coincidentemente, eu até agradeço, está na pauta, esse vereador já reivindicou esse terreno, está na sessão de hoje, ao prefeito, né? Lombada também, acho que você viu ali na Irmã Ernestina, no posto. Mas também só estou usando a palavra para dar o parabéns para você, que assim vai melhorar a nossa política e nosso município. As reivindicações dos alunos, a participação desses alunos à política. Senão esses alunos não virem lá de baixo, lá do seu ensinamento, lá da escola, uma política, não adianta a gente pedir limpar um lote, se as crianças não virem também sabendo que não pode jogar o lixo, também não adianta limpar o lote se as crianças vão sujar. Então, eu agradeço você, a sua direção da escola, e assim mesmo, o que precisar desse vereador, está à disposição da escola do SESI. Obrigado, eu agradeço. Eu estendo, na verdade, os parabéns à equipe, e principalmente aos alunos, que eu só estou representando. Mas algum vereador que fazer a colocação, vereador Marmo Fogaça. Parabéns, André, aí ao César, aos alunos, aos professores também, que fazem parte, como eu disse no início, o exercício da cidadania. Um espaço democrático que a Câmara oferece a qualquer cidadão que faça uso, e o mais importante de hoje, que o André não traz um pedido para a sua comunidade em específica, para a sua região, traz o levantamento de estudos com os professores e alunos de uma responsabilidade social que todos nós temos com a comunidade, de estar apontando, direcionando, muitas vezes que o homem público, ele não caminha, não chega até ele alguns assuntos serem tratados. Eu acho que é importante isso, extrema valia para a educação de jovens e adultos que lá frequentam, e que muitos aí são passíveis de se solucionar. Tenho certeza que o Ziel, com acesso aí ao secretário de transporte e a limpeza urbana, piloto, são algumas ações que não necessitam de recurso financeiro, é mais ação mesmo do poder público que está se executando, mas eu parabenizo por essa aula de cidadania, de exercício da democracia e de estar utilizando aqui um espaço. Até pedir para que o André depois tenha acesso, que a Câmara e a secretária providencie até um código de postura para que seja trabalhado com os alunos na escola, o nosso código de postura, onde tem os nossos direitos e os nossos deveres, as nossas obrigações e as penalidades também, que eu acho que se todo cidadão tivesse conhecimento do código de postura, as suas atribuições e o que ele pode fazer para que cumpra também, nós teríamos uma cidade melhor. Parabéns pela atitude de vocês aí, obrigado pela presença aí, que só aí enaltece o trabalho legislativo. Obrigado. Vereador Laércio Lopes. Boa noite, André. Boa noite. Agradeço a presença de vocês, acho extremamente importante a participação e gostaria de deixar registrado que principalmente a questão de sinalização e redutor de velocidade na avenida próxima ao SESI foi solicitado isso ao Comutran, porém não foi liberado, foi indeferido esse pedido, e eu acredito que nós podemos retornar, até mesmo se possível participar de uma das reuniões do Comutran, se não me falha a memória, toda primeira terça-feira do mês, eles fazem uma reunião, acho que é importante nós termos nossos representantes, irmos lá questionar e apresentar a real necessidade que existe naquele lugar. Sim. Também enviamos um ofício ao prefeito municipal referente à limpeza e principalmente à sinalização daquele local. Nos próximos dias assumo um compromisso de estar verificando isso pessoalmente e levar a resposta para a diretora. Muito obrigado. E eu que agradeço a atenção de todos vocês. André, só um minutinho que eu vou fazer a colocação. Eu quero cumprimentar aí o professor pelas reivindicações. A escola do SESI conheço bem. É um exemplo a ser seguido por todas as escolas municipais e estaduais no tocante à organização da equipe que vocês têm, da limpeza que é a escola. Então, vocês estão de parabéns. Quisera eu ter estudado numa escola do SESI. Mas as suas reivindicações, elas são legítimas. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho além da educação de dentro da escola. Vocês estão fazendo um trabalho muito importante com aquela comunidade. Várias dessas reivindicações, os vereadores que já fizeram solicitação, não fomos atendidos.
Então, eu gostaria, senhor presidente, também de dar um prazo para que a prefeitura depois encaminhe para essa Casa de Leis o que foi feito. Eu acho que 15 dias já dá para fazer alguma coisa naquela região. E que encaminhe também para nós o que realmente vai ser feito e o que foi feito em 15 dias. Senão nós vamos ficar aqui achando que resolveu e não resolveu, nós vamos ter que ficar martelando. Então, eu gostaria disso, que a prefeitura, assim que receba esse requerimento de informações, de reivindicações, também mande a resposta. Porque o senhor Wagner está com uma equipe boa para trabalhar lá, ele é o responsável por isso. Uma boa parte do que vocês estão pedindo é do senhor Piloto, que eu tenho feito várias críticas aqui, e do seu Wagner também. Vamos sair um pouco atrás da mesa e vamos começar a pôr a mão no serviço. Pode contar com essa vereadora, eu tenho um trabalho também pelas redondezas. Vocês estão de parabéns, continue assim. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Vereador Tony Defesa. André, boa noite. Boa noite. Quero parabenizar também e dizer, na minha fala, realmente isso é que eu falei. Parabenizo aos alunos, a direção do SESI, pelo trabalho e por essa coleta de prioridades da cidade, que vai beneficiar, e vocês pensaram muito bem, não pensaram apenas no meio, ali da escola de vocês, no meio ali, mas de uma forma geral, vocês pensaram nos alunos que estudam ali, quais dificuldades que eles têm na região onde eles moram. Então, eu quero parabenizar realmente a escola por uma iniciativa e essa lista de prioridades. E como a vereadora Aura falou, é aquilo que eu tenho cobrado, que vai ser muito importante. É que eles recebam essa lista, o prefeito receba essa lista de reivindicações, mas que eles devolvam realmente, no trabalho sério que ele faz, que é realmente aquilo que ele possa realizar, para que vocês não fiquem esperando que isso aconteça ou não. Então, muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu acredito, não sei se seria permitido, eu acredito que a gente poderia redigir um documento de uma maneira mais organizada na escola, nossos alunos assinarem, e daí nós encaminharmos para vocês. Tá? De uma forma André, mais um vereador fazer uma colocação? O vereador Zé Pires. Boa noite, André. Muito oportuna a sua reivindicação que você traz aí da comunidade. E eu queria me comprometer com você diante da Secretaria de Transporte e Regionais a respeito da limpeza da escola, que nos próximos, vamos dizer, uma semana aí, será realizado. E a questão, quando você fala do alto custo, acho que está faltando alguma informação, porque está muito fácil o alto custo, viu? Então, acho que o secretário Luiz também é de fácil acesso, mas ele tem atendido. Acho que é só uma questão de informação aí, mas eu também vou levar até o conhecimento dele. Na verdade, são colocações dos próprios estudantes. No caso, alguns deles, em algum momento, se sentiam um pouquinho, esse acesso um pouco dificultado. Com certeza, mas eu vou levar até o conhecimento dele também para que ele seja sanado esse problema, e conte com a Câmara dos Vereadores. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Mais algum, vereador? O professor André. Também essa Casa de Leis, como presidente, parabenizo pela atitude. E para se inscrever, para fazer uso da tribuna, tem seu regimento, 15 dias antes, mas atendendo o pedido da vereadora Juliana e do vereador Marlon, gentilmente nós cedemos. E foi importante, porque basicamente tudo que você pediu são coisas que não dependem de custo da prefeitura, depende de gestão. Então eu creio que num prazo mínimo aí, a comunidade, aquelas comunidades que vocês citaram aí, vão ser atendidas. E peço mais uma vez que você elabore esse documento, entregue para a Secretaria da Casa, protocolo com a Secretaria da Casa, no qual mais uma vez parabenizo os professores, alunos, e peço a todos uma salva de palmas a todos vocês. Muito rápido. Quero falar com relação à SEI, que realmente a gente fechou o relatório, só não foi aqui lido em plenário porque não deu tempo apto, entendeu? E eu acho que o vereador Eliel foi muito infeliz com a palavra dele, quis falar que a SEI teve atropelo. Acho que não teve atropelo nenhum. A gente ouviu todo mundo, mais de 50 pessoas, a gente trabalhou incansavelmente. Então eu peço aqui ao vereador Eliel, por favor, eu apenas falei para Vossa Excelência, chegou alguns documentos com relação à PAI, documentos que esses que não estavam no relatório. Falei se a Vossa Excelência poderia amanhã à tarde estar aqui para a gente discutir, ou se ele teria interesse
de ver esses documentos. Foi isso que eu falei. Não falei que ia mudar nada. Aí a Vossa Excelência me respondeu que sim, que podia à tarde. Aí eu estranho a Vossa Excelência subir aqui e pegar e querer falar que não, que vou atropelar, que não vai vir. Eu sou muito claro, o que eu falo na sua frente, eu falo aqui em cima, eu falo embaixo. Tá? Muitas e muitas vezes, em todos os depoimentos que teve, eu apenas, vereador Alva, tive uma falta que eu avisei o vereador Margarido. Tá? Se fosse por atropelo, eu e o vereador Margarido, já tinha excluído Vossa Excelência por falta. Quantas e quantas vezes Vossa Excelência faltou? Quantas e quantas vezes? Então não foi atropelado em nada, nós fizemos uma coisa em bom senso. Quantas e quantas vezes eu e o vereador Margarido aqui, sozinho, ouvindo a oitiva, inclusive secretários. Então, eu acho o seguinte, que eu acho que eu tenho que ter respeito por nós antes de falar. Acho que não é assim. O que eu falo aqui embaixo, eu falo em cima, eu falo embaixo, falo no meu gabinete, eu sou claro nas minhas coisas. E eu peço por Vossa Excelência que o senhor também seja claro também nas coisas. Se fala uma coisa aqui embaixo, fala uma coisa aqui em cima. A Vossa Excelência concordou quando eu falei para Vossa Excelência sentado aí. Agora o senhor subiu aqui e falou outra coisa? Também com relação ao Mármore, não está aqui agora, mas o Chiquinho do meio ambiente está ali, ó. O Chiquinho não reclamou de nada não, porque eu fui falar com ele ali. E o Mármore falou, cadê o vereador Tony? O Mármore falou que, o Tony também falou que tinha falado. Então o Chiquinho está ali e o Chiquinho não falou nada não. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra para a 29ª sessão ordinária a realizar-se segunda-feira, dia 20 de maio.